Bom dia. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos daqui já me conheciam? Levanta a mão. Só quem já me conhecia. Pronto. Para quem não me conhecia, eu vou dar uma notícia a vocês. Vocês foram salvos. Porque eu tinha planejado uma dinâmica aqui para impactar mesmo. Para impactar. Eu ia fazer um striptease. Mas aí ontem, na nossa última reunião de organização do evento, uma pessoa falou bem assim: Aloísio, cuidado. A primeira impressão é que fica. Quem vocês acham que me falou isso? Eliane Vasconcelos. Pois agradeço a ela por salvar essa cena ridícula. Palmas para a Eliane, por favor. Aloísio é empresário, proprietário da Polisistemas, tecnologia de software, programador, e aí no final vem esse negócio totalmente na contramão da coisa. Terapeuta com especialidade em hipnose. É o dia! Então, olha bem, eu sou uma pessoa da área de exatas. Meu negócio é cálculo, é raciocínio, é lógica, mas quisera Deus, o destino, o universo, que em 2017 eu conhecesse a hipnose. Algo que eu achava charlatanismo. Algo que eu torcia para que aparecesse alguém para me hipnotizar, para eu ver dar errado e dizer: ê, loroteiro, ê, mentiroso. E quem foi essa pessoa? Um antigo sócio de trabalho, com quem eu dividia várias atividades. E aí, de fato, quando ele veio me hipnotizar, deu tudo errado. Faça isso, não rolou. Faça aquilo, não rolou. E o nome mentiroso veio na ponta da língua. Mas eu olhei bem e falei: não vale a pena perder a amizade. Mas aí, ele chamou a minha esposa. A minha esposa é uma mulher assim, muito sisuda. Você não vê ela fazendo brincadeira constantemente. Ela faz muito reservadamente e com pessoas que ela já conhece. E quando ele usou todo aquele protocolo que foi usado comigo, mas quando pediu para ela, por exemplo, esquecer o nome, dizendo assim: quando você abrir seus olhos, por mais força que você faça para lembrar do seu nome, você não vai lembrar. E eu só ri de braço cruzado e o nome mentiroso na ponta da língua. Ela abriu os olhos e ele perguntou: você conhece todo mundo aqui? Eu falei: conheço. Quem é? João, Maria, Pedro, Silvana, Rodrigo e tal. E você? Aí olhou para mim assustada. Amor, como é meu nome? Aí eu falei: caramba. Ela não teve tempo de conversar com ele para planejar nada, porque foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça. Eles combinaram. Mas não. Ela, de fato, tinha mergulhado na hipnose. E, a partir de então, eu entendi. Hipnose existe. Eu quero entender agora como é que ela funciona. E, de lá para cá, eu tenho experimentado muita coisa dentro da hipnose. E eu tenho usado a hipnose para tratar muita gente. Eu descobri dentro dessa área de hipnose uma porta para o que nós chamamos hoje de desenvolvimento humano. Então, embora eu tenha declarado que seja uma pessoa da área de exatas, eu descobri que eu amo a parte de humanas. E é com esse propósito que eu estou aqui hoje. Aloísio, você vai falar de hipnose? Não, nós não vamos falar de hipnose. O que não impede que depois eu hipnotize alguém por aqui, né? Eu estou aqui honrado com a presença de uma aluna de uma das minhas turmas lá de Aracaju, Sheila. Sheila, fica de pé, por favor. Ela é aluna do meu curso de hipnose, lá de Aracaju. Em nome de todo mundo que está aqui, da equipe do Destravadei, Sheila, seja bem-vindo à Petrolina, certo? Nós vamos falar sobre isso aqui, ó. A coragem de errar é a chave que pode te destravar. Eu quero fazer uma pergunta aqui especial a vocês. Vocês têm uma noção de quantas decisões vocês têm que tomar por dia? Quem quer chutar um número aí? Quem dá mais? Leilão, quem dá mais? 2.000. Bora, pessoal. Estão dormindo? 1.500.
100 mil? Baixa um pouco. 5 mil? Parece mentira. Mas um estudo realizado e divulgado num jornal americano disse que o ser humano toma, em média, por dia, 35 mil decisões. 35 mil decisões. Tenho certeza que nenhum de vocês tinha cogitado essa ideia. Quem chutou 100 mil, chutou para poder abrir o leque, não foi? Então, 35 mil decisões. Agora, vocês concordam comigo que tem decisões que são mais pesadas do que outras? Tem decisão que chega até você assim e você faz. Caramba, e agora? E por mais que você saiba que tem que tomar decisão, você segura. Fica protelando, postergando, procrastinando. Estou certo? Quem aqui já prorrogou uma decisão? Pronto, um número bem razoável. Deixa eu ver aqui de novo quem foi que levantou a mão. Pronto, deixa eu perguntar primeiro aqui para essa moça de verde. Como é seu nome? Inês. Quando você ficou prorrogando essa decisão, você estava com medo de quê? De errar. Com medo de errar. Está vendo? E interessante é que essa questão do errar, ela não é uma coisa só da Inês, só do João, só do Paulo, é todo mundo. Se vocês forem parar para observar, maioria absoluta das vezes em que você tem que tomar uma decisão e essa decisão é empurrada com a barriga, é porque você está com medo de errar. O jornal foi o Wall Street Journal. Como eu falei, 35 mil decisões por dia. E essas decisões, elas começam de coisas bem simples durante o dia, e que você começa a fazer sem nem perceber. Por isso que quando eu falei em 35 mil, todo mundo se impactou. Porque são decisões que já acontecem no piloto automático. Você levanta, vai decidir que roupa você vai vestir, que sapato você vai calçar, o que você vai comer no café da manhã, e se você vai levantar na hora certa ou deixar por conta do soneca. Quem aqui é fã do soneca? Olhe bem, existe um profissional da área do mercado digital chamado Tiago Fonseca. E no primeiro dia que nós conhecemos, que Eliane Vasconcelos veio participar do Mastermind, ela já aproveitou para mostrar que veio. Então, ela fez uma análise de todo mundo. E conforme ela foi analisando as vestimentas, o estilo de cada um, eu me lembrei desse profissional da área do mercado digital. O nome dele é Tiago Fonseca. Quem conhece? Ótimo. Tiago Fonseca, ele é um promissor, certo? Profissional, como se diz, um espetáculo dentro do mercado digital. Ele é fantástico dentro da área de atuação dele. Ele já prosperou muito. E uma coisa que eu observei é que ele só usa camiseta preta. E um dia alguém perguntou para ele por que ele usa somente camiseta preta. E ele falou justamente sobre essa questão de escolha. Ele disse a explicação dele. Nós já temos que tomar muitas decisões. Então, o que eu puder anular de decisão que só vai gastar a minha energia, eu anulo. E tendo um guarda-roupa todo preto, eu não tenho essa escolha para fazer. Foi a explicação que ele deu. Mas para mim, para Aloísio, não foi o suficiente. E aí, no dia que eu conheci a Eliane, uma das primeiras coisas que eu perguntei para ela foi isso. Eu falei do Tiago Fonseca e ela me explicou. De acordo com o que vocês ouviram de Eliane aqui, alguém sabe dizer que explicação ela pode ter me dado? Por que ele só usa camisa preta? Para ficar mais magrinho, está surgindo. O que mais? Para não errar. Ele, assumindo só a postura do preto, ele diminui drasticamente o medo de errar. A possibilidade de errar, certo? Aqui eu citei alguns exemplos de escolhas simples que nós fazemos durante o dia. Sem passar para o próximo slide, alguém poderia me dizer que escolhas complexas nós costumamos tomar durante o dia? Sem que eu passe para o próximo slide. O que seria uma escolha complexa? Ninguém? Justamente. Um exemplo,
em que faculdade estudar? Tem alguém aqui que está escolhendo que faculdade vai fazer? Não? Tem alguém aqui que está decidindo se vai pedir ou não demissão? Tem? Destrava, gente, destrava. Tem. Principalmente porque hoje vocês tiveram uma palestra aqui fenomenal sobre empreendedorismo. Não tenham medo de empreender. Hoje você pode ser um CLT e amanhã você pode ser o dono da sua própria empresa. Então, essa é uma decisão complexa. Aceitar ou não o pedido de casamento. Alguém recebeu um pedido de casamento recentemente aí? Não? Tudo casado. Pois bem, eu sei que vocês já conseguiram entender a lógica da coisa, não é? Decisões simples, decisões complexas, num total de até 35 mil decisões durante o dia. Cenários perfeitos das escolhas. O que seria o cenário perfeito? A maneira correta de alguém analisar a disposição de se fazer uma escolha. O aprendizado. E essa aqui é a lógica perfeita, ou seja, todo mundo que tiver que tomar uma decisão, era a primeira coisa que ela deveria entender. Eu vou aprender. Eu posso quebrar a cara, mas eu vou aprender. Vai dar certo? Eu vou aprender. Em qualquer cenário, ela teria que valorizar o aprendizado. Esse num cenário perfeito. Mas o que acontece na maioria das vezes? Medo. Medo de errar. E quando você começa a desenvolver esse lado errado, esse lado equivocado das escolhas, e começa a desenvolver os medos, aí a sua vida começa a travar. E medo é que nem objeto de colecionador. Um colecionador, ele começa a colecionar uma pedra, que achou uma pedra bonita, verde, aí viaja para um lugar, já vê uma pedra vermelha, já quer colecionar, e ele vai cada vez mais enchendo a casa, a gaveta, os armários de pedra. Medo é a mesma coisa. Você arranja um medo, instala ele no seu subconsciente, e ele vai ser o imã que vai te atrair para outros. Você acaba ficando refém do medo. E aí, literalmente, a sua vida começa a travar. Por que eu digo que, literalmente, a sua vida começa a travar? Porque o medo, a depender de qual é o medo que você está tendo, você vai ter um efeito colateral, você vai ter uma área da sua vida que vai bloquear. Por exemplo, todo mundo conhece a claustrofobia, não é? Medo de locais fechados. Uma pessoa que cede à claustrofobia, ela acaba inibindo uma área da sua vida chamada de criatividade. Uma pessoa claustrofóbica, ela geralmente é limitada na questão de conseguir achar soluções para a sua vida. Ela trava, ela não consegue enxergar muito além do futuro, não tem muita perspectiva de futuro. Ela gosta de viver mais o presente. Então, em questão de projetar, de planejar, de estimar algo a longo prazo, ela está travada. Acrofobia. Alguém sabe o que é acrofobia? Medo de altura. A moça aqui dentro do avião, né? Crise de ansiedade instalada. Então, a pessoa que tem medo de altura, ela dificilmente vai ter uma visão de crescimento. Ela vai ser sempre a empregada da loja. Ela não vai conseguir imaginar que um dia ela possa se tornar a gerente ou até mesmo a proprietária. Então, medo de altura está ligado a isso aí. Gerascofobia, síndrome do Peter Pan. É aquele cara quarentão, barbado, mas que vive com atitudes de menino. Ele se nega a crescer. Ele quer ser sempre aquele garotinho mimado. Então, o amadurecimento também não chega. Medo de ser criticado. Alguém aqui tem medo de ser criticado? Hoje mais não, né? Mais uma destravada. Pronto. Esse medo de ser criticado, ele vai fazer com que você não consiga avançar nunca. Você vai ficar sempre na mesma zona de conforto que você está. Deixa eu aqui quietinho, que ninguém está me vendo, então ninguém vai me criticar. Tenha em mente uma coisa. Se você está sendo criticado, é porque você está incomodando alguém. E se você está incomodando alguém, significa que você está no rumo certo.
Porque você só incomoda aquelas pessoas que têm inveja de você, porque as pessoas que estão do seu lado, elas vão te impulsionar, não vão te criticar. Então, se você tiver medo de ser criticado, você vai ficar travado, você não vai avançar. Você pode colocar 10 projetos em execução. No meio do caminho você esfria, porque você tem medo do que vão falar de você lá na frente. Complexo de rejeição. É um medo também. Eu tenho medo de ficar só. Eu experimentei isso, gente, no final do meu 3º casamento. Eu vivi... Cala a boca, Lília. Eu costumo dizer que, com a pessoa com quem eu vivi 7 anos e meio, na realidade eu não vivi 7 anos e meio, eu morri 7 anos e meio, por conta de um relacionamento tóxico. E, quando o casamento acabou, em virtude de tudo que eu ouvia dela, a minha autoestima foi da sola do sapato para baixo. Então, eu terminei esse casamento com uma autoestima zerada. E a minha preocupação era, e agora? Mulher nenhuma mais vai me querer. Nenhuma. Eu cheguei ao ponto de cogitar a ideia de voltar com ela, porque na minha cabeça só ela me queria. Era a única doida. Graças a Deus que ele interviu, colocou um servo seu no meio do caminho, não deixou esse encontro acontecer, e hoje eu estou num 4º casamento, um casamento mais feliz, mais saudável até. Mas o que o complexo de rejeição faz? Nessa época que eu estava com a autoestima baixa. Com a autoestima baixa, qualquer pessoa que der um sorriso para você, você abre os dentes. Você é facilmente enganado. E, permitam-me dizer, até mais fácil para o lado das mulheres. Vai aparecer uma pessoa que pode não ser um cara legal, pode não ter um bom caráter, e aí, só porque ele disse meia dúzia de palavras que você queria ouvir, você vai se abrir para ele. Certo? Isso por conta do complexo de rejeição. Acontece com os homens também. No estado em que eu estava, qualquer mulher podia ser uma bandida, mas se ela fizesse uns 2 elogios, do jeito que eu estava, vem cá, estou aqui, bora lá, vamos ver o que é que dá. Então, o complexo de rejeição ia me travar. Eu não significa dizer que eu estava recuperando a minha autoestima, eu estaria mascarando ela. Temos que entender que o cérebro humano, ele é um terreno muito fértil, muito, muito mesmo. Como assim, Luiz, ele é um terreno fértil? Aquilo que você plantar nele vai crescer. O que você jogar na sua mente vai crescer. Se você é uma pessoa que só começa a falar de coisas negativas, como é que você acha que vai ser o seu humor? Vai ser aquele humor carregado, pesado. Concorda comigo? Quem aqui se considera uma pessoa autoastral? Pronto. Onde você vai, você gosta de levar alegria, tô certo? Pronto. Imagine que um autoastral aí, você de camisa marrom, como é seu nome? Yelder. Pronto. Yelder, imagine que só ele, autoastral como ele é, chegue num recinto onde tem umas 10 pessoas totalmente negativas. Ele, que é um cara autoastral, vai sentar no meio dessas 10 pessoas. Vocês acham que as 10 pessoas é que vão ficar autoastral, ou ele, que é autoastral, vai ficar negativo? Aqui, ó, a amiga já deu a solução. Ela ia embora. Ia embora na hora. Tá vendo? Por quê? Se você ficar ali, a semente daquele povo negativo vai começar a cair na sua cabeça e você vai acabar fazendo parte do rebanho. E você será mais um negativo. O que é que eu quero dizer com isso? Que já que a mente do ser humano é um terreno fértil, você só tem que plantar alguma coisa que vai te levar para cima, para frente, vai te dar ânimo, vai te dar esperança. Entendeu? Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, que me traga conhecimento. E o medo, se plantado no subconsciente, aí você vai ter um trabalho terrível. A minha atual esposa, quando nos casamos, ela sofria de um problema chamado de síndrome do pânico. Quem aqui já ouviu falar? Pronto. A síndrome do pânico é o medo de ter medo. A coisa nem aconteceu, ela já estava se tremendo toda. Eu até acredito que esse tenha sido um dos motivos que ela tenha levado 5 anos para conseguir engravidar.
Coincidências ou não, eu não acredito nessa parte. Depois que eu comecei a estudar hipnose, eu comecei a levar ela para fazer os cursos comigo. E eu não esperei dominar a arte para que a hipnose fosse aplicada na vida dela. Todo professor meu, no final da aula, chegava para ele e falou, essa é minha esposa, a gente está aqui numa luta para poder ter a nossa filha, e ela tem a dificuldade. Já fez tratamento, 4 anos de tratamento e nada, falou, senta aqui. Sentava com ela na cadeira e aplicava os protocolos. E depois da segunda sessão dela, se não me engano, ela já pensando, já desistindo, já para começar um 5º tratamento com outro médico famoso aqui de Petrolina, achou estranho que as regras estavam atrasadas já por 2 semanas, e ela disse que foi fazer o teste só para desencargo de consciência, que ela já estava sem esperança. E, para nossa surpresa, nossa filha hoje está aí, completando já 4 anos. Então, hoje... Obrigado. Esse cara que não acreditava em hipnose, que achava a hipnose charlatanismo, não só trabalha com a hipnose ajudando várias pessoas, como colocou a hipnose como um pilar dentro de casa, justamente para poder resolver todas essas crenças de ordem emocional, psicossomáticas e trazer um bem-estar. Quando você insiste no seu medo, quando você insiste em ficar postergando e permite que esse medo trave sua vida, você vai conseguir 2 resultados. O medo de falhar e o perfeccionismo. Imagina, eu quero saber se tem alguém assim. Você colocou um projeto em execução, planejou tudo direitinho, mas você, antes de começar, você se perguntou várias vezes, será que vai dar certo? Vamos começar? Bora. Mas será que vai dar certo? E depois que você já estava com ele pronto, você veio para essa outra parte aqui. Mas será que já está bom? Você ficava duvidando de si mesmo. O negócio ali pronto, funcionando, rodando, com um potencial incrível, e você fala, mas será que o pessoal vai aceitar? Será que o público vai gostar? Será que vai ter aceitação? Será que vai vender? Será que presta? Quantos aqui já passaram por essa situação? O que eu acho interessante dessas situações, dessas palestras, das pregações que eu faço, é que enquanto eu estou preparando, eu vou me tratando. Há alguns anos atrás, eu estava querendo desenvolver um sistema novo, um software novo, para um nicho específico do mercado comercial. Eu tinha toda a ideia na cabeça e a busca existia. Muitos clientes meus chegavam, Luiz, a gente está precisando de um sistema assim, 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 assim. E eu pensei, não, vou fazer ou não faço? Faço ou não faço? Mas será que eu consigo? Rapaz, a complexidade é grande. Então, eu passei por essa fase. Será que vai dar certo? Eu estava vendo um grande número de comerciantes pedindo pela ferramenta e eu ainda ficava perguntando, será que vai dar certo? Depois que estava pronto, eu olhei assim e falei, agora já está pronto, vou levar para as empresas. Mas será que já está bom mesmo? E com isso, eu enrolei esse projeto por 3 anos. Por 3 anos. Justamente com medo de falhar, colocar lá na loja e começar a dar problema e o cliente reclamar, e por conta da minha mania de ser perfeccionista. Eu sou perfeccionista. Está certa essa afirmação? Não. Se você tem mania de declarar algo sobre a sua vida que vai trazer negatividade, vamos começar a reprogramar isso a partir de hoje. Eu fiz isso comigo. Eu não era perfeccionista, eu estava um perfeccionista. Tem aqui alguém que se considere perfeccionista? Que gosta de fazer tudo no mínimo detalhe, tudo alinhado, e que se não tiver dessa forma fica travado? Tem alguém aqui? Pronto, então compartilhe comigo, diga, eu estou perfeccionista. Pronto, isto é uma fase, e a gente vai destravar isso aí hoje. Então, tanto o medo de falhar quanto o perfeccionismo, eles são 2 faces de uma mesma moeda. Uma coisa está ligada à outra. E quando você se vê nessa condição de ser perfeccionista e exacerba esse seu medo de falhar, você pode estar aí instalado na sua vida um ladrão de felicidade. E a gente vai saber agora se isso está acontecendo ou não. Esse ladrão, ele pode trazer sobre sua vida 5 características.
E a primeira característica é da negatividade. A segunda, indecisão. Terceiro, não largar o osso. 4, procrastinação. E quinto, o medo da mediocridade. Todos esses passos aqui, eles não só te travam, como roubam a sua felicidade. Você se torna uma pessoa apática, sem sonhos, sem perspectivas, e a gente tem que começar a consertar isso aí. Na questão da negatividade, vocês se preocupam demais com uma falha hipotética. Essa falha nem existe ainda, e você já está se preocupando com ela. E você insiste tanto naquilo, que você acaba levando o seu pensamento para o lado negativo da pessoa quem você é. E aí você levando o seu pensamento para o lado negativo, você automaticamente assume a postura de uma pessoa negativa. E sendo uma pessoa negativa, você acha que você vai conseguir subir ou você vai começar a descer? Descer, negativo. Para que você consiga sair dessa situação, você tem que começar a adotar algumas práticas. Primeiro, uma frase que eu uso muito e que para mim é o segredo principal do sucesso. A cura começa na aceitação. No popular, é isso aí. Como é que eu digo? Como? A cura começa na aceitação. Olha a situação que eu já vivi na clínica. Eu, no ano de 2018, chegou até a clínica um rapaz de 32 anos, viciado em cocaína desde os 20, 12 anos de cocaína. Nesse envolvimento com a droga, ele teve que sair da casa dos pais, porque ele já estava naquela fase de pegar tudo e fazer dinheiro para poder pagar a droga. Ele não tinha mais amigos. Os empregos que ele arranjava, o salário já era todo para passar para o tal dos fornecedores, e ele ficou numa situação muito crítica. A sorte dele é que ele tinha uma amiga que gostava muito dele, e levou para a casa dela. E começou a cuidar, começou a conversar, só que ela estava, ao passar do tempo, começando a ficar cansada, porque não estava vendo nenhum resultado da parte dele. Por mais que ela resolvesse ajudar, que ela estendesse o braço, ele ainda assim estava mergulhado e sem perspectivas de sair daquilo. E aí ela começou a ter uma conversa com ele diferente. Ela começou a falar das perdas. Desse jeito, você já perdeu a casa dos seus pais, você veio para cá e aqui o negócio está ficando difícil, meu pai já está começando a estranhar essa sua postura. Eu não sei não. Então ele entendeu, falou, estou quase perdendo essa ponte que eu consegui, essa boia de salvação. E aí caiu a ficha. Eu realmente preciso de ajuda. Ele decidiu. Só que todo o dinheiro dele estava empenhado, ele não tinha mais nada, ele vivia de favor. E uma outra amiga dele ficou sabendo que ele estava começando a aceitar e foi ter uma conversa séria com ele. Essa amiga dele é cliente minha. Chegou para ele e falou, fulano, você quer realmente se livrar disso? Ela falou, é tudo que eu quero na vida. Você me garante que você vai dar o seu melhor? Garanto. E ela me ligou, Aloysio, estou com um problema assim. Essa pessoa está nessas condições, já passou por isso, isso, isso e isso, mas ele me disse que agora ele quer. Ele quer. Podemos começar um tratamento? Falei, podemos. Nós temos uma linha, pelo menos eu, um pacote de tratamento. Quando envolve questões emocionais, a gente tem um pacote com 6 sessões, certo? Quando envolve vícios, nós temos um pacote com 10 sessões. E para a felicidade desse rapaz, o querer dele foi tanto que ele não precisou das 10. Com 5 sessões, ele já estava livre da cocaína. E hoje, quando eu entro no Instagram dele para ver como é que ele está, que eu gosto de ficar acompanhando, eu vejo que ele voltou para a casa dos pais, eu vejo que hoje ele tem o emprego dos sonhos dele. Ele, durante o tratamento, ele falou que o sonho dele era ser chefe de cozinha, e hoje ele é chefe de cozinha. Ele é atleta, largou completamente todas as drogas, eu falo de cigarro, de bebida e também da cocaína, entendeu? E está vivendo a vida que ele sempre quis.
Em 2019, um outro amigo meu veio me falar do irmão dele. Luiz, eu tenho um irmão, tem 34 anos, e ele é envolvido com droga desde os 14. Um caso mais complexo, 20 anos, né? E ele está precisando de ajuda. Eu falei, pronto, a gente pode ajudar. Fale com ele, vê se ele está disposto a participar, se ele quer fazer o tratamento, e a gente começa. Eu falei com ele no dia 11 de abril de 2019, acho que foi isso. E até o dia 17 de julho, eu não tinha resposta. Encontrei com esse meu amigo depois, e aí? Não, estava falando com ele estava vendo se fazia, estava preocupado se a gente ia gastar, estava botando dificuldade, achava que não ia resolver. Aí falou, bom, na hora que ele decidir, me avise. Só que desde a primeira sessão, depois ele decidiu fazer, só que desde a primeira sessão, ele não mostrava muita empatia, muito engajamento. Sentava na cadeira, hein? E a pergunta, por que você veio aqui hoje? Minha mãe falou que isso aí resolvia, meu irmão falou que isso aí resolvia. Está vendo o escantear? Ele não disse, porque eu quero me livrar disso. A minha mãe, o meu irmão. Então, nesse caso, o que aconteceu? Na segunda sessão, ele correu. E até hoje não voltou. E até hoje está mergulhado nas drogas. Eu encontro com o irmão dele e pergunto, e aí, como é que está fulano? Está do mesmo jeito. Trabalha, faz um bico ali na segunda, terça, na quarta, aí quinta, sexta, sábado, domingo, é enfiado na droga. Então, por isso que eu digo que a cura começa na aceitação. Se você chega para começar um processo porque alguém está te levando, porque alguém lhe convenceu, tem que fazer muita força para te convencer, então não vai adiantar de nada. Vai parar no meio do caminho. Se você ficar se preocupando demais com uma falha hipotética, você vai estar trazendo essa trava para dentro de você. Então, primeiro, assuma que pode realmente dar erro. Assuma, aceite. Aceita que dói menos. A partir do momento que você tiver essa flexibilidade, metade do problema já está resolvido. E em cima dos trabalhos que você fica duvidando se está bom, olha uma chave poderosa aqui. Pondere sobre os pontos que já deram certo. Entendeu? Eu estava conversando com um amigo meu de infância, lá de Paulo Afonso, que teve uma crise de ansiedade, ele disse que sofre com depressão desde os 15 anos de idade. Eu saí de Paulo Afonso, ele tinha 14, então não peguei essa fase. E ele falou, Luiz, quero conversar com você. Eu estou de um jeito hoje que eu não consigo nem sair do quarto. Eu tenho que fazer uma tarefa simples, que é levar a moto para poder trocar o óleo e não conseguir nem sair do quarto. Ela falou assim, mas por que essa depressão? Fala, Luiz, é tanta coisa. Eu falei, pronto, vamos do começo. E ele começou a descrever a vida dele. Segundo ele, desde a infância que ele começou a focar no quanto a humanidade é vil, é sacana. Nas palavras dele, o quanto a humanidade é filha da puta. Ela falou, como assim, rapaz? Rapaz, eu com 5 anos de idade, eu lembro que nas escolas já tinha guris maiores que ficava sacaneando os pivetes e fazia cenas degradantes com aqueles meninos. E eu fui crescendo, não vi nada diferente disso. Eu só via gente passando a perna em outro, só via gente roubando, só via gente traindo, só via gente fazer... Entendeu o nível da observação dele? E eu perguntei uma coisa, vou dar um nome fictício aqui. Sebastião, me diz uma coisa, você é desse jeito? Ela falou, como? Se eu fazia bullying na escola? Sim, de tudo isso que você falou que viu, você fazia isso? Não, eu não. Foi tão pronto. Já encontramos aí um caminho. Você está olhando muito para os outros e está deixando de olhar para você. E eu tenho uma coisa que eu aprendi, vi depois transformado em livro, que aquilo que você foca, cresce, expande. Então, você está olhando demais para o negativo da humanidade. Se você só olha para o negativo da humanidade, é isso que vai crescer na sua vida. Comece a olhar um pouco mais para você. Você sabe como você é. Você acabou de dizer que você não faz nada disso. Me diz uma coisa, você já viu alguém com frio e você já deu uma camisa sua? Falou, já. E por que você não olha para isso? Você já viu alguém com fome e você já deu uma refeição, um sanduíche, um prato de comida? Já. Por que você não olha para isso? A partir do momento que você focar no que já deu certo, a sua mentalidade muda e a chave vira. Então, comece a focar em tudo aquilo que já deu certo. Eu tenho uma decisão para tomar, mas e se eu errar? Dane-se, erre. Depois você vai saber.
se você vai poder fazer aquilo de novo ou se aquilo você não deve mais fazer. Entendeu a lógica da coisa? Quantos aqui têm alguma ideia? Tem uma ideia de futuro lá, um negócio, um empreender alguma coisa, mas não sabe por onde começar. Tem alguém nessa situação aqui hoje? Ah, eu quero fazer isso. Como é que eu começo? Eu falo, não sei. Com quem que eu tenho que falar? Onde é que eu vou achar matéria-prima? Eu não sei. E fica por isso mesmo. Se não sabe, corra atrás. Vai para o Google. Procure alguém que já trabalhe na área. Peça informação, corra. Só o fato de você já estar fazendo isso, você já começou. Você já anulou a paralisia. Nós temos uma crença de que quando vamos começar uma coisa, a gente já tem que saber alguma coisa dessa coisa. Não. Tem um exemplo aqui. Lilian, quando você começou o Fórmula do Lançamento, que Érico Rocha falou para você desenvolver um produto, vender um produto, ele disse que você tinha que esperar o produto estar pronto para poder começar? Não. Ele disse para ela, comece. Depois que você vender, a pressão de ter que entregar vai te dar o gás que você precisa para poder preparar o produto. Agora tem gente que só funciona no empurrão. Tem que dar um empurrão, tem que dar um bicudo. Vai, rapaz. Então, se você está lá, estou usando com o mercado digital, que é algo que a gente está muito familiarizado. Eu vou vender um curso de hipnose, mas não gravei nada ainda. Porque na minha cabeça, eu não sei nem se vai vender. Aí eu vou lá, faço o anúncio, boto no Hotmart, aí aparece lá, 50 pedidos. Eita lasqueira. Agora eu tenho que fazer. Então, ele não está ensinando a pessoa a ser responsável. Ele está te dando o gás que você precisa. Decida, mesmo sem ter todas as informações. Não pense em como fazer, apenas faça. E permita-se a oportunidade de melhorar. O que significa esse último aqui? Que o seu primeiro pode não ficar bom, pode não ficar essas Coca-Cola toda. Ótimo. Melhora depois. E aí você vende a versão 2.0 do seu curso. E na terceira? Tem como melhorar. Eu vi que isso aqui ficou meio baixo. E aprendi uma técnica nova. Melhora. Versão 3.0. Quem aí não está fazendo isso? Entendeu? A questão é, você tem que se permitir. Não largar o osso. Eu tenho esse probleminha aqui, gente. O que eu acho interessante de quando eu preparo é porque eu sou o primeiro a ser tratado. Eu fui preparando isso aqui, olhando e falei, rapaz, eu falo sobre isso, mas aí acabo incorrendo no mesmo erro. Mas é bom, revisei e já vou começar a me policiar. O que é esse largar o osso? Eu sou desenvolvedor de sistemas. Sento na frente do computador e começo a desenvolver um aplicativo novo, um software novo. Chega numa determinada parte do código e eu vou fazendo os algoritmos, fazendo aquele complexo todo, boto para rodar e dá uma falha. Mudo alguma coisa lá, compilo de novo, boto para rodar, outra falha. Não está dando certo, mudo o código, pesquiso alguma coisa na internet, vejo sugestão, aplico lá no meu código, boto para rodar, não dá certo. E nisso a cabeça vai esquentando, vai esquentando, vai esquentando. A cabeça do ser humano não foi feita para trabalhar sob pressão. E a gente acaba não entendendo isso. Quem bem soubesse, quando a cabeça está quente, a primeira coisa a fazer é tomar um banho frio. Esquecer, sair daquele ambiente que está pressionando. É largar o osso, gente. Isso significa largar o osso. Se eu disser a vocês que quando eu estava começando a estudar programação, não foi nem na faculdade, foi antes da faculdade, num curso que eu fiz. Não, é dar um tempo. É dar um tempo, entendeu? Eu fico ali com aquele problema, fico roendo e ele não sai do lugar. Então, eu saio daquele ambiente. A situação que eu estava contando, quando eu estava estudando lógica de programação, algoritmo, o professor passou uma rotina para fazer, e eu fiz a rotina, e estava apresentando um defeito. Eu tinha aula de 15 em 15 dias, presencial. E eu passei 2 semanas, eu fiz o código rapidinho, acho que no primeiro ou segundo dia já estava pronto, mas esse problema era constante. E eu passei as 2 semanas, de manhã, de tarde, de noite, colado nesse código, tentando resolver. Colei mesmo. Eu esquecia de almoço, esquecia de janta, esquecia de café, entendeu? Ficava rolando em cima mesmo, direto. E aí, no dia que o meu professor falou assim, cara, se não conseguiu, deixa o programa quieto, vai fazer alguma coisa, vai para o cinema.
que a resposta aparece. Ele falou, não, mas eu sei que ele tem um negócio simples, é coisa rápida, ele está mostrando ele, mostra lá onde é que está o erro, eu não vejo. Porque quando você compila, ele vai para o ponto exato, ele está dizendo, ó, o erro é aqui. Só que eu olhava para lá e não via erro nenhum, porque a cabeça estava fervendo. Porque eu estava lá trabalhando, dando aula, e a cabeça no código. Eu dava aula, cabeça no código. Eu ia resolver alguma coisa na rua e a cabeça no código. Então, eu não largava o osso, mesmo estando distante. No dia que eu resolvi ouvir o conselho dele, eu fui jogar uma partida de paintball com meus amigos. Acabou a partida de paintball, jogamos a manhã toda, de 8 da manhã até meio-dia e 20. Cheguei em casa, tomei um banho, refrescante. Aí sentei na frente do computador e fiquei olhando para a tela. Eu nem digitava mais nada, ficava só olhando. E o erro era justamente isso aqui, ó. Um ponto e vírgula que eu esqueci de colocar para poder fechar uma linha de comando. Só isso. E eu não via que estava faltando um ponto e vírgula. Na hora que eu olhei assim, a cabeça fresca, eu sentei, não foi 1 minuto. Na hora que eu olhei para a tela, resolvi. Botei o ponto e vírgula, aí falei, filha da puta. Então, para essas situações que você tem que decidir, mas sua cabeça está quente, está fervendo, não tome decisão também. Larga o osso. Faça um alongamento, faça uma caminhada, faça uma corrida, espaireça. Eu quero até aproveitar aqui. Rayane, posso pedir tua ajuda? Venha cá. Nossa amiga Rayane, palestrante agora da tarde, com uma rígida inveterada, eu vou pedir a ajuda dela para que ela possa fazer um alongamento aqui com a gente agora, né? Ela é personal trainer também? Não? Mas é da área de educação física, não é? Pronto. Você vai servir mais do que eu. Eu quero alongar, quero acordar esse povo. Vamos lá? Vamos. Educação física, alongamento, eu quero que você dê as coordenadas. Eu? É. Como é que a gente começa? Vai lá. Bora? De pé, né? De pé, todo mundo? Vamos nos sentir. Respira. Enche o pulmão. Inspira. E solta o ar. Puxa outra vez. Tá. Vamos dar uma alongada. Comece a levantar os braços. Vamos começar a fazer um treinamento agora. Como se fôssemos começar a fazer uma atividade. Alonga os braços. Puxa aqui. O outro também. Desce aqui. Uma perna. A outra. Vamos destravar, gente. Ah, meus 15 anos. Balança o quadril. Vamos soltar. Rebola. Você consegue. Bora. Destrava. Vamos destravar esse quadril, gente. Pronto, obrigado, Rayane. Uma outra característica de quem acaba cedendo ao medo de errar é a procrastinação.
A procrastinação é aquela mania que você tem de deixar tudo para depois. Eu estava vendo um dia desse um meme na internet de um cara sentado numa cadeira, olhando no celular, e tinha um balãozinho escrito assim: 10 maneiras de anular a procrastinação. Massa! Depois eu vejo. É o cúmulo do procrastinador, né? Se você entende que você é procrastinador, e como é que eu faço para saber se eu sou ou não? Se você tem um plano que você já está adiando mais de 21 dias. Existe uma regra dentro do mercado digital que a gente aprende: se você planejou algo e não colocou em execução dentro de 21 dias, você é um procrastinador. 21 dias é o tempo básico para você colocar qualquer lançamento para rodar, certo? Então, a gente traz isso aqui para a nossa terapia. Se você tem alguma coisa para fazer que você ainda não fez em 21 dias, você está procrastinando. E, geralmente, o procrastinador, ele tem coisas que atrapalham, que ficam entre ele e o objetivo dele. Então, para resolver é fácil. Qual é a chave? Eliminar as distrações. Geralmente, pegando esse gancho desse meme que eu vi na internet, ele provavelmente estava vendo algum vídeo no YouTube, estava jogando alguma coisa, algo que ficou entre ele e as 10 técnicas para anular a procrastinação. Então, a primeira coisa a fazer é eliminar a distração. Desligar celular, rádio, TV e recolher-se a um local silencioso. Para que se recolher num local silencioso? Porque num local silencioso a sua capacidade de focar vai ser maior. Quantos aqui já passaram pelo processo de hipnose ou quantos aqui já viram alguém sendo hipnotizado? Já viram? Vocês já perceberam que o hipnotista, o hipnólogo ou o hipnoterapeuta pede para a pessoa fechar os olhos? Não é? Feche seus olhos, todo mundo. Para que isso? Não dá para hipnotizar de olho aberto? Dá. Dá para hipnotizar de olho aberto. Mas por que a gente pede para fecharem? Para cortar as distrações. Se eu estou aqui e alguém está falando comigo e acontece alguma coisa aqui do lado e eu estou de olho aberto, automaticamente eu faço isso. Automático. E isso é o suficiente para atrapalhar o processo. Então, a gente pede para fechar o olho e vai dando sugestões para que, quanto mais barulho ouvir, mais ele tem que se concentrar. A gente vai trabalhando a mente para que ela possa focar. Um dos pilares da hipnose, foco. A hipnose é foco, concentração e imaginação, certo? Então, se você fez tudo isso aqui, se isolou, anulou distrações, você vai conseguir mais recursos para poder anular a procrastinação e focar naquilo que você realmente quer fazer. E o último, o medo da mediocridade. Geralmente, quem tem medo de errar é porque se preocupa muito com a opinião do outro. E quem se preocupa muito com a opinião do outro, ele tem uma tendência de ser perfeccionista, porque ele vai querer agradar sempre. Agora, vou contar um segredo, se não contar para vocês, eu vou ser o algoz. Não dá para agradar todo mundo. Infelizmente, não dá. Certo? Então, você tem que fazer o seu melhor dentro das condições que você tem. E para que você comece a anular esse espírito de perfeccionista da sua vida, as chaves estão aqui. Permita-se errar, não tenha medo. Há um tempo atrás, eu dizia assim: eu vou educar meus filhos para que eles errem o mínimo possível. Chegava para meu filho e dizia: não faça isso porque dá assim, não faça isso porque vai acontecer isso, não faça isso. Quem já fez isso com seus filhos? Todo mundo já fez? Me responda uma coisa, deu certo? Para mim não deu, não. Eu falei para o meu filho: não case cedo. Eu casei com 15 anos de idade, meu primeiro casamento. E eu falei para ele: não case cedo, curta a sua vida. Meu filho está aqui, ó, esse rapaz aqui, ó, do lado da mesa de som. Eu já sou avô de 2 meninas, gente. Tá vendo? Mas passou um tempo, eu entendi. As experiências, cada um tem que ter a sua. Ele se permitiu errar. Ele é infeliz no casamento dele? Não. Não é. Longe disso. Graças a Deus, hoje ele está num nível de desenvolvimento humano bem saudável. E ele tem essa perspectiva, ele tem essa noção. Mas, se ele pudesse voltar no tempo, ele não casaria cedo. Por quê? Porque ele errou e aprendeu. Está vendo o segredo? Agora, o que é que ele faz? Em cima do erro dele, ele vai aprender para que situações parecidas com essa no futuro não aconteçam mais. E, em cima do que ele assumiu, ele vai fazer o possível para ser o melhor. Pai, marido, chefe de família, e é isso que ele tem feito. Não é mesmo, Guilherme? Uma salva de palmas para Guilherme, gente.
Desligue-se um pouco daquilo que você está fazendo. Se aquilo que você está fazendo, em cima dessa característica de ser perfeccionista, está lhe trazendo um peso pelo fato de você não conseguir atingir a perfeição que você está idealizando, então se desconecta um pouco, dá um tempo e vai fazer coisas simples, curtir um pôr do sol, meditar, cuidar de um pet, um gatinho, um cachorro, sei lá. A questão é você não ficar dependente daquilo, ficar escravo daquilo, porque aí você não vai para frente mesmo, certo? E aqui uma chave principal, eu diria até o segredo principal de toda a palestra. É importante entender que a vida é mais abrangente do que ser obcecado pela perfeição. Existe ser perfeito aqui, tirando Jesus, tirando Deus, qualquer crença? Quem aqui é perfeito? Quem aqui é? Não tem. Não tem nenhum perfeito. Então a questão é aceitar. Aceitou, você vai começar a entender a lógica da coisa. Entenda a natureza do erro. Gente, eu costumo dizer que não existe, eu sou bem trágico nessa questão, eu costumo dizer que não existe desgraça na vida da pessoa que não traga um ensinamento. E agora, voltando para a lei do foco, se você olha para uma desgraça como uma mera desgraça, ela vai ser o quê? Ela vai ser o quê? Desgraça. Qualquer coisa que aconteceu com você de ruim, se você olhar para ela como coisa ruim, ela só vai ser uma coisa ruim. Mas se você isola o fato da desgraça, isola o fato de ser uma coisa ruim, e começa a puxar dali alguma lição que vai servir para edificar a sua vida, ela perdeu o sentido e você cresceu. É aí que eu digo que você tem que entender a natureza do erro. O erro, ele não veio para ser miséria na sua vida, ele veio para ser escada para o sucesso. Grandes nomes que se fizeram na história, eles se tornaram famosos, conseguiram sucesso, não porque acertaram de primeira, foi porque eles erraram bastante, até descobrir milhões de situações que não deviam fazer, até conseguir o que de fato dava certo. A falha é uma fonte de informação e não uma maldição. Me perguntaram uma vez, me dê o nome de uma personalidade que você admira. Aí eu disse, Donald Trump. Oh, logo vi, bolsonarista, nada a ver. Alguém aqui conhece a história de Donald Trump? Ele faliu 4 vezes. Ele quebrou 4 vezes. E como é que ele está hoje? Muito bem, obrigado. Então, quando eu olho para a história dele, o cara quebra, eu imagino hoje, eu vou quebrar, eita, vai faltar dinheiro, vou passar necessidade, vou passar aperto, isso me dá um medo. E esse medo pode me bloquear. Não bloqueou ele. Ele entendeu, sacudiu a poeira, viu qual foi o erro e subiu de novo. Então a questão é essa. Você pode usar a falha como uma fonte de informação e não como uma maldição. A partir do momento que você entender que você pode aprender com todos os seus erros, você vai ser destravado de um jeito que ninguém mais vai te segurar. Quantos aqui têm algum tipo de medo que está guardado? Não quero que vocês falem, só me levanta a mão. Você tem algum tipo de medo? Tem? Pronto. Eu vou querer encerrar isso aqui hoje fazendo uma dinâmica com vocês, de mentalização, certo? Esses aqui são os meus contatos. Vou tirar o celular já. São os meus contatos, telefone. Se por acaso alguma coisa que eu falei aqui com vocês sobre questão de terapia se encaixa em algo que você precisa, pode entrar em contato, certo? Atendo na Clínica Heavy, no Centro de Integração, perto do Colégio Grau Técnico, dias de terça e quinta, certo? Pronto? E agora, vamos fazer essa dinâmica. Eu quero que vocês tenham bem nítido na mente de vocês esse medo que vocês têm. Eu tenho medo de errar em... Pense nisso. E eu vou pedir para que todos fechem os olhos nesse momento. Todos de olhos fechados. Pronto? Ok. A partir de agora, eu vou pedir que vocês comecem um processo de desligamento. Imagine que o que te mantém nesse ambiente são vários fios que estão conectando vocês a tudo que existe lá fora. E vocês são uma espécie de máquina. Mentalizem os fios sendo desconectados de vocês. Um a um, você vai soltando todos. E a partir de agora,
da porta desse auditório para fora, nada importa. Só importa você. Você é a sua única preocupação. Ótimo. E eu vou pedir que vocês puxem o ar pelo nariz e solte pela boca. E permitindo que a cada movimento dessa respiração, você possa permitir ao seu corpo encontrar um relaxamento tão profundo que ou você nunca experimentou, ou há tempos você não experimentou. E você entra em conexão com o seu corpo, e você percebe que de fato ele está se desconectando, e ele vai relaxando, relaxando. Ótimo. E nesse momento eu vou colocar todos vocês dentro de um elevador. Pronto. Vocês estão dentro do elevador? Esse elevador fechou a porta. E não precisa ter medo porque você está num local totalmente seguro. Você está com pessoas amigas, pessoas conhecidas, pessoas que estão cuidando de você. E você consegue facilmente desconectar também de qualquer medo que exista. E esse elevador, ele vai começar a descer. E você vai olhar para cima e vai ver a numeração baixando a partir do 5. 5, 4, 3, 2, 1. E a porta do elevador se abre. E você vê um recipiente, um recinto, uma sala branca, paredes brancas, piso branquinho, tudo branquinho. Um ambiente que te traz paz. E você entra nesta sala. Entenda que esta sala representa o teu subconsciente. E um segredo que você vai saber a partir de hoje é que quem dita o modo como a sua vida vai ser levada é justamente o seu subconsciente. E tudo que você registra nesse local, só você tem acesso e ninguém mais. Assim sendo, eu vou pedir que vocês imaginem que vocês têm na mão de vocês um pincel. Aqueles pincéis permanentes. E eu vou pedir que você escolha uma parede branca desta sala que você está. E você agora vai escrever nessa parede: eu não terei mais medo de... E anota qual é o seu medo. Eu não terei mais medo de... Ótimo. Assim que acabar, afaste-se um pouco desta frase e leia só com a sua mente, 3 vezes, gritando dentro do seu subconsciente o que você acabou de escrever. Ótimo. Agora eu vou pedir que você volte para o elevador. Veja a porta do elevador se fechar. E quando essa porta se fecha, você tem a certeza de que a partir de agora o teu subconsciente vai te ajudar com aquilo que você declarou lá dentro. E aquele medo já não vai mais te incomodar. Você olha para a numeração que está na parede dentro do elevador, que agora vai ser crescente. E vamos subir até o 5º andar, e somente quando chegar no 5, vocês poderão abrir seus olhos. 1, 2, 3, 4, 5. Olhos abertos. Pronto.
Acredite, e se fará real na vida de vocês. Meu nome, Aloysio Santos, e pela atenção de vocês, muito obrigado. E